Povo do mundo, um grande abraço para você. Hoje o Papo Cabeça é mais do que especial. Nós vamos falar da mulher, do Dia Internacional da Mulher, da Semana da Mulher, do Mês da Mulher. A mulher que precisa ser comemorada, prestigiada, elogiada o ano todo. Afinal de contas, o homem não vive sem ela, mas ela também não vive sem o homem, né? E o nosso Papo Cabeça de hoje, muito especial. Antes de mais nada, lembrando a nossa colônia de mulheres brasileiras espalhadas pelo mundo. Agora, por exemplo, nós temos as mulheres brasileiras assistindo lá no Paquistão, as outras que também estão no Azerbaijão e também em São Sebastião, a Agreste de Alagoas aqui. Um abraço para todo mundo. A nossa convidada mais do que especial de hoje é a advogada Lavínia Cavalcante, a filha da dona Angélica e a mãe da Luna e do João. Tudo bem? Tudo bem, Alberto. Maravilha? Tudo bem. Então, maravilha, realmente, filha de Angélica, mãe de um casal maravilhoso, né? Duas crianças lindas. E além de advogada e professora da UFAL, tendo que organizar tudo isso. E um prazer imenso estar aqui, Alberto. O prazer é nosso recebê-la aqui, agradecendo primeiro o convite da nossa produção, a nossa diretora e produtora executiva Adelaide Nogueira. Está aqui também fazendo às vezes de cinegrafista. Acho que um dia ela vai ser cinegrafista. Mas como é que é no mundo de hoje, não é, em que a gente vive situações tão de indiferença, ser uma advogada mulher ou uma mulher advogada? É uma mulher advogada, porque antes de tudo nós somos mulheres e antes de tudo a gente tem que ter, inclusive, empatia e sororidade com as outras mulheres. Uma mulher que reconhece a dificuldade não só da profissão de advogada, é importante frisar isso, mas de qualquer profissional mulher, porque ela tem normalmente uma jornada tripla, porque ela tem o trabalho fora de casa e ela tem também o trabalho dentro de casa, de toda uma organização e tudo que a sociedade ainda impõe quase que exclusivamente para ela. Realmente os tempos estão mudando, mas ela ainda tem uma sobrecarga muito grande. Então, antes de tudo, mulher, porque eu sei que qualquer mulher de qualquer profissão se identifica com minha história, vai se identificar com a história de qualquer outra mulher, porque sabe dos sacrifícios, sabe do dia a dia, sabe dos problemas que a gente enfrenta. E a advogada, realmente, a gente vem depois, né? Já que é uma construção também difícil, até porque, por exemplo, para você ter ideia, Alberto, uma profissional contratada pela CLT, uma empregada, vamos dizer assim, ela normalmente tem licença maternidade, ela tem algumas outras licenças que ela pode, por exemplo, se dedicar a uma parte à família. E a mulher advogada, ela veio ter licença maternidade muito recentemente. Inclusive, depois que uma presidente da OAB local conseguiu um reconhecimento a nível nacional dessa importância da mulher poder, a advogada também poder cuidar da casa e dos filhos. Mas assim, a mulher advogada, ela possui alguns sacrifícios extras que, como qualquer outra profissional com horário normal, às vezes a gente não tem. Então, mas antes de tudo, mulher. A Mulher e Seus Direitos, que projeto é esse? A Mulher e Seus Direitos é um projeto que visa levar informação, junto com a advogada Júlia Nunes, que tem um projeto social da AME. A AME, ela é uma instituição beneficente. O que é a AME? É uma instituição que acolhe mulheres vítimas de violência. E esse acolhimento é feito por advogados, assistente social, psicólogo, fonoaudiólogo. O que precisar para essa mulher, a AME fornece. Então, hoje eu sou colaboradora da AME e a AME possui cerca de 75 colaboradores, todos voluntários. Só que ela foi idealizada e vamos dizer assim, ela é apoiada financeiramente pela Júlia Nunes, que é a advogada que idealizou isso e que toma a frente, né? E realmente defende. Por exemplo,
Eu estive ontem em Camaragibe, em Pernambuco, e a AME foi convidada para ser implementada dentro de uma delegacia lá em Pernambuco, num município próximo a Recife, pela importância que ela teve. Então, a Júlia, no Instagram, ela é @advogada da mulher. Ela, para você ter ideia, ela recebeu um relato pelas redes sociais de 6 mulheres que estavam sendo vítimas de violência. E não se fazia, sequer se fazia um BO, um boletim de ocorrência. Por quê? Porque era uma pessoa muito poderosa na cidade. Então, todo mundo tinha medo. Então, sequer um boletim de ocorrência conseguia se fazer. Então, a Júlia esteve lá e também não conseguiu. Então, através de uma mobilização social dela, é que, finalmente, ela chegou lá às 8 horas da manhã, ela só veio ser atendida às 8 horas da noite, depois de fazer uma série de denúncias. Então, ela conseguiu modificar a realidade dentro de um município. E aqui em Maceió, ela atende gratuitamente, né, a AME atende gratuitamente vítimas de violência. Ela é localizada lá no Day Square. E eu, dentro da minha advocacia, como eu faço muito direito de família, é comum eu receber mulheres que inicialmente só querem um divórcio, só querem um acordo de alimentos, e é ótimo quando é só isso. É a melhor coisa do mundo quando é só isso. Mas, eventualmente, isso termina descambando para uma questão penal, eminentemente uma violência doméstica, que termina acontecendo, a gente identificando. E aí essa parte eu termino encaminhando, a parte penal, sempre para a Associação AME, que acolhe elas dessa maneira gratuita. E aí eu digo, olha, primeiro de tudo, vamos te fortalecer emocionalmente. Primeira coisa que você precisa é ficar forte emocionalmente. Então eu trabalho para que a minha cliente fique forte e depois a gente possa, ou melhor, concomitantemente, atuar na defesa dos direitos dela. Então, qual é a ideia desse projeto, desse quadro? É poder levar informação para as mulheres. Muitas vezes as mulheres não sabem que são vítimas de violência. Há muitos tipos de violência hoje. Aí eu vou dar um exemplo, não sei se você já ouviu falar, estelionato afetivo. Não, é a primeira vez, mas a senhora vai falar disso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, que a gente vai ao primeiro break comercial aqui no Papo Cabeça, pelo Acta. A gente volta já. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando, vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. De volta aqui no Papo Cabeça pelo Acta, sempre conectado, e a gente recomeça aqui o nosso papo com a advogada Lavínia Cavalcante, e ela falava do estelionato afetivo. O que é isso, Lavínia? Pois é, a gente prega há muitos anos, né, há décadas, pelo empoderamento feminino,
pela liberdade, inclusive financeira feminina. E a gente consegue perceber já na prática essa realidade com muitas mulheres, não com todas, mas com muitas. Então, as mulheres estão cada vez mais donas de si, donas do seu dinheiro. Só que esse tem um lado extremamente positivo, mas trouxe também um lado negativo, que é a possibilidade de pessoas se aproximarem delas e envolverem emocionalmente com o fim de, vamos dizer, basicamente, né, em termos leigos, tirar dinheiro, né, de poder se aproveitar economicamente de uma relação afetiva, usando do afeto, da emoção, para poder tirar dinheiro dessas mulheres, de mulheres que possuem dinheiro. Não são apenas mulheres mais velhas, hoje em dia, que são economicamente mais poderosas. As mulheres mais jovens, de tantas formas diferentes de empreender, elas já possuem uma liberdade grande. Então, o estelionato afetivo, ele basicamente hoje ele é configurado da seguinte maneira. Na verdade, pode acontecer tanto com homem quanto com mulher, mas está sendo cada vez mais comum esse tipo de violência hoje em dia com as mulheres. Então, ele se aproxima das mulheres, envolve-as... Ele, o homem, né? Ele, o homem, normalmente. Com o poder aquisitivo maior... A mulher com o poder aquisitivo maior. Envolve-a em uma série de mentiras e, de certa maneira, começa a pedir empréstimo, começa a pedir para pagar contas. E a mulher, na vontade de ajudar e também de conquistar, porque gostou do cara também. E tal, termina se doando dessa forma. Pra você ter ideia, certas vezes isso chega a dizer assim, olha, eu só vou casar com você se você comprar um carro para mim. Então começa esse tipo de... A gente já viu alguns casos assim, né? Exatamente. Então, assim, eu só vou... Por exemplo, teve um caso famoso em São Paulo que eles se conheceram por um aplicativo muito, muito famoso chamado Tinder. E ele dizia assim, eu só vou me encontrar com você... É um amigo meu que balançou a cabeça ali que já encontrou alguém no Tinder. Já encontrou alguém no Tinder. Espero que tenha sido exitoso. Olhe, eu já casei pessoas que se conheceram no Tinder. O Tinder, né? Ele tem, na verdade, todo tipo de gente, como o mundo. Encontraram a Jennifer, né? Porque não... Quem é Jennifer? Ah, da música. Nossa. A música. Ah, encontraram ela no Tinder. Ah, não sabia. Essa eu não sabia. O nome dela é Jennifer, encontrei ela no Tinder. A música a Jennifer do Gabriel Diniz. Agora. Então, a gente encontra todo tipo de gente. Então, pessoas boas e pessoas também que estão mal intencionadas. Aí, nesse caso específico, ele conseguiu envolvê-la para que ela gostasse dele, tudo mais. Mas dizia, eu só vou lhe conhecer se você pagar tal conta para mim, se você fizer depositar tanto na minha conta. E, de repente, a mulher, não sei, por questões de emocionais mesmo, ela termina cedendo para conquistar por uma série de razões. E entra no que a gente chama hoje de estelionato afetivo. Geralmente o cara é mais novo em relação a ela? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse perfil não prevalece? Esse perfil de mais novo, ele está bem associado a relacionamentos tipo baby sugar, daddy sugar, que são pessoas mais velhas que sustentam mais novos. Esse tipo de relação de estelionato afetivo, normalmente você só abre esse tipo de confiança para homens que normalmente se mostram tipo, no mesmo nível social seu, no mesmo nível de estabilidade sua. Então, o envolvimento ele termina sendo diferente. Então, a idade ela não interfere tanto nesse aspecto. Quem se envolve em relações baby sugar, daddy sugar, elas são tipo assim, eu vou lá e vou comprar mesmo, a pessoa já vai sabendo disso. O estelionato afetivo não, a pessoa se envolve e de repente quando vê, já entregou toda a poupança que tinha, todos os investimentos que tinha, começou a ficar devedor, precisando de empréstimo, enfim, às vezes comprou carro para o outro. E aquela pessoa, quando não tem mais a fonte,
ela vai embora. Ela vai embora. Exatamente. Quando a fonte seca, ela também já vai embora à ela procura dá de uma nova fonte, forma né? E procura de uma nova fonte. Agora, essa questão, principalmente agora, geralmente é o cara mais velho, que hoje tem um poder aquisitivo maior, tem um cartão de crédito com um limite maior, ou até às vezes sem limite, principalmente aquele preto, né? Aquele preto o black. O black, esse daí é fera, tá todo mundo na procura dele. E ele procura uma menina, geralmente uma adolescente, ou até mesmo uma jovem, 18, 19 anos, e ele começa a literalmente mantê-la, não é? Olha, eu vou lhe manter do shopping, eu vou lhe manter do McDonald's, eu vou lhe manter da marca boa, mas em compensação, uma vez, 2 vezes por semana, eu te levo para a cama. É assim que funciona, né? Esse é mais o estilo do Daddy Sugar, que sustenta. Mas ele sustenta, muito mais nova. Em compensação, ele quer alguma coisa em troca. Alguma coisa em troca. Tem um aplicativo nesse sentido também. E por que eu falo de aplicativo, gente? Não é porque eu estou nos aplicativos, não. Mas tem que estar atualizada. Como eu trabalho com a área de família, me chega de tudo. Então, nesse caso específico do Daddy Sugar, a gente não enquadra tanto no estelionato afetivo. Por quê? Porque, por exemplo, quando você... e o aplicativo, ele faz isso. Ele conecta homens ricos com mulheres novas. Só que eles dizem que isso não é prostituição, porque, de fato, algumas vezes você pode querer apenas conversar e não desenvolver para nenhum tipo de relacionamento, né? Então, é o que o aplicativo afirma. Mas, o que a gente vê na prática é que termina havendo um envolvimento, né? Mas, assim, não tem como, é inevitável. Bem consciente. É inevitável, um envolvimento bem consciente. Tipo, você paga as minhas contas, e a gente pode se envolver emocionalmente. Você me dá presentes e a gente pode se envolver emocionalmente. Que é diferente do estelionato afetivo. Né? No estelionato afetivo, a mulher ela não tem essa noção. Ela está ali achando, por exemplo, que vai construir uma vida. Ela está achando que vai construir uma vida, que achou o parceiro ideal. Até da laranja, e mais ou menos por aí. Né? Exatamente. E é por isso que essa afetividade... vamos dizer assim, a tirada dela, que ela é enganada nesse sentido. Isso não deixa a mulher mais frágil? Deixa a mulher mais frágil. Mas se ela, porque assim, na verdade, a boa parte das mulheres já passou por algum tipo de violência. O que eu estou falando do estelionato afetivo é um tipo novo. Isso é uma violência também. Uma violência. É uma violência, inclusive, patrimonial, que já é regida pela Lei Maria da Penha. Por exemplo, além da violência patrimonial, a gente tem violência moral, violência psicológica e violência física. Então, assim, hoje em dia é uma série de outras violências que não se resumem só àquela coisa, só é violência bater na mulher. Não. A gente percebeu agora uma grande discussão em torno de reality shows com a temática de violência psicológica velada contra as mulheres. Ou melhor, contra uma mulher especificamente. Então, assim, é muito importante esse debate para que a gente conheça como a violência se dá e quais são os aspectos relacionados a ela. Aí o estelionato afetivo está dentro da violência patrimonial. O que essa mulher tem é o direito, e é por isso que é importante esse quadro que eu tenho com a Júlia, que é o direito, informar os direitos da mulher. Porque, se você for ver, Alberto, até pouco tempo atrás, a mulher não podia votar. Não podia votar, não podia praticar alguma atividade esportiva, por exemplo, jogar bola. Não era coisa de mulher, era coisa de homem, mais ou menos por aí. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes, só dizendo o seguinte, essa questão do estelionato afetivo é o famoso Miguelão, né, Valdemir? O famoso Hilarie. O cara vai lá, dá aquela conversinha, a mulher cai, ele se apresenta como bom moço, né, diz que é isso, diz que é aquilo, ela de repente abre o coração, abre a conta bancária, dá a senha e a partir daí, meu amigo, é um abraço. A gente volta já. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos.
A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando, vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. De volta com você aqui do Papo Cabeça especial do Dia das Mulheres, conversando com a advogada Lavínia Cavalcante. Lavínia, a senhora no bloco anterior falava de empoderamento. Quer dizer, empoderamento quer dizer dar poder a, não é? E foi um termo trazido por Paulo Coelho para o Brasil. E o que a gente observa é o seguinte: esse poder que a mulher tanto lutou, que tanto conquistou, esse poder demais, ela está sabendo lidar com isso? Eu acredito que sim, mas como todo processo, ele eventualmente precisa ser reajustado, realinhado. Então, assim, eu acredito que a mulher sabe lidar com isso, mas a sociedade como toda ainda não sabe. Porque quer queira, quer não, Alberto, ainda é uma sociedade machista. Uhum. Então, assim, o que é que se critica muito dentro de um movimento, por exemplo, feminista? É um radicalismo. Mas por que há tanta necessidade de se defender com tanta garra? É porque aí são duas questões: o movimento feminista e o movimento de feminismo. Isso. São diferentes. E são coisas diferentes. São diferentes. E aí, exatamente, mas por que precisa ser definido com tanta garra? Por que a gente precisa falar tanto e repetidas vezes? Porque, de outro lado, há todo um pensamento conservador e machista que não gosta desse empoderamento da mulher. E que, ao menor sinal de erro ou qualquer conduta que não seja compatível, o primeiro ato é julgar. E o que a gente quer mostrar? Que aí vem a questão de defender as mulheres, de passar as informações. É que a gente precisa ter a sororidade. A gente precisa parar de julgar as outras mulheres. Esse é um caminho que, quando você descobre o caminho do não julgamento, o caminho do acolhimento, tudo se abre. Porque, assim, poxa, imagina o caminho que essa mulher já não deve ter traçado, as dores que não deve ter enfrentado. Que, na verdade, se a gente for ver como um todo, a sororidade, se ela fosse todo ser humano, a gente viveria num mundo ideal. Mas se a gente, como mulher, pelo menos começar a não julgar outra mulher, já é um grande passo, sabe, Alberto? Já é um passo para fortalecer todo mundo. A gente precisa de uma rede de fortalecimento. Então, eu não acho que... eu acho que realinhamentos, eles são necessários ao longo da história. Em todo o processo evolutivo, realinhamentos, eles são necessários. Então, assim, tudo que for necessário para a mulher poder ter a liberdade das suas escolhas, ter a liberdade de se desenvolver, eu acho que é válido. Se precisar realinhar, a gente pensa, realinha, mas o que a gente não pode é julgar. Tipo, errou, então vamos parar tudo, vamos voltar. Porque se você for ver, por exemplo, até a nível de direito consumidor, não sei se eu ainda tenho tempo. Claro. Mas a nível de direito consumidor, publicidades abusivas. O que são publicidades abusivas? São aquelas que, de certa maneira,
causam uma ofensa moral aos bons costumes e à noção da sociedade em determinado momento histórico. Há algumas décadas, vamos dizer 50 anos atrás, se você for verificar as publicidades em diversos países relacionados às mulheres, eu tenho exemplos de publicidade, por exemplo, de uma bebida cujo homem está numa posição superior, com a mulher no chão, deitada, só com a cabeça, com ele pisando na cabeça da mulher. Que horror. E o corpo da mulher é transformado num tapete. Isso era uma publicidade normal. Isso é uma agressão. Hoje em dia. Então, se a gente fala em erro, tipo, isso aí não está errando, não está enfraquecendo, eu acho que não, porque a resposta está aí. Você já consegue visualizar que isso é uma agressão. Se a gente tivesse 50 anos atrás, você ia dizer que besteira. Isso é uma brincadeira. Uma brincadeira, todo mundo sabe. Mas a mulher, ela sempre foi utilizada, pelo menos pela indústria cervejeira no país, como símbolo da bebida. Isso. Tanto que tem uma que vai verão, vem verão, não sei o que, e passa lá aquela mulher, aquele mulherão lá. Então tá tudo ligado, né? Ao verão, à mulher, não sei porquê. Pronto, perfeito. Eu faço essa pergunta, toda a aula que eu dou sobre publicidade em direito do consumidor na Universidade Federal de Alagoas, eu faço essa pergunta. Gente, o que tem a ver uma mulher seminua com a cerveja? Com a cerveja. Você quer vender a cerveja? Bota o homem seminu. Quem bebe mais? Quem bebe mais, né? O homem. Então bota o homem seminu lá. Faz um vídeo com a cerveja. Bota aqui de bengala lá. Pô. Sabe? Fala como a cerveja é legal. Sabe? Agora, se você quiser atrair o público feminino, você pode botar uma mulher bebendo cerveja dizendo que legal. Agora, para atrair o público masculino, para eles terem uma noção de masculinidade maior, para ligar a cerveja a uma noção de masculinidade, eles colocam as mulheres seminuas, objetificando a mulher. Tem um exemplo claro aqui, e aqui em Maceió a gente sabe disso. Você que está assistindo a gente aí no outro lado do mundo ou fora do estado. Tem um posto de combustível aqui em Maceió, cara, que pega 3, 4 meninas com uma robustez além do normal e bota para ser frentista, para atrair os homens a abastecerem naquele posto, cara. Aquilo é uma exposição ridícula. É ridículo aquilo que se faz com a mulher. E tipo, qual é a necessidade disso? Nada. Então é por isso que dentro da publicidade abusiva, aí é por isso que eu acho, na minha opinião, que não há o retrocesso, porque se a gente for imaginar essa publicidade que era explícita, com um homem pisando na cabeça de uma mulher, como se ela fosse um tapete, né? A gente evoluiu muito, Alberto. A gente está com essa concepção de você virar e dizer isso é uma agressão. E realmente e não só uma agressão individual àquela mulher, mas hoje seria a coletividade, que a gente fala em coletividade. Eu sei que você mencionou que a gente está sendo transmitido também para alguns países como Azerbaijão. Afinal, a internet é livre, né? É livre, permite isso. Então, eu fico muito feliz da gente estar tendo essa conversa e ela poder estar transpondo fronteiras, né? Que em outros países as mulheres ainda têm, principalmente os países árabes, as mulheres ainda são muito restritas. Exatamente. Tem mulher que não pode ir ao estádio de futebol. Quer dizer, hoje a gente tem a torcida feminina aqui no Brasil, essa liberdade toda, mas em alguns países as mulheres não assistem às partidas de futebol. Elas não podem ir ao estádio, que é coisa de homem. E a gente já teve, como a gente mencionou aqui, já passou por essa história. Então, saber que havendo um movimento, havendo uma união das mulheres, isso pode mudar. Mudou aqui no Brasil. Aqui no Brasil mudou. A gente não tem o mesmo nível cultural e religioso que esses países mais rígidos, mas aqui mudou já muito. A gente tinha um machismo muito pior aqui, muito pior. Então, a gente consegue hoje ter um posicionamento perante a sociedade, ter um respeito que realmente é diferenciado. Alguns anos atrás, você conseguia escutar, por exemplo, por parte dentro da própria academia, dentro da própria universidade, por parte de determinados professores, que hoje a gente sabe que são assediadores realmente. Uma mulher professora
caminhar de salto alto e ele mencionar, eu não sabia que existia vida em cima de um salto. Como diz aquele nosso amigo, é um otário. Olha, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nos últimos anos, você já percebeu, o governo de Alagoas passou a imprimir um novo ritmo para a administração do estado. No turismo, por exemplo, graças ao trabalho do governo do estado, Alagoas está recebendo novos voos. A gente tem agora também 3 novos voos semanais para a Europa com o trecho Maceió-Lisboa. Fomos um dos estados brasileiros que mais cresceu no IDEB. Alagoas foi um dos únicos estados brasileiros que conseguiu adiantar o pagamento do 13º do funcionalismo público. Prioridade para a educação. Valorização do servidor público. Turismo decolando. E 2020 está só começando, vem mais conquistas por aí. Governo de Alagoas. Trabalhar mais para fazer mais. Móveis de qualidade você encontra aqui. Armazém NS Design. Móveis planejados em até 24 vezes sem juros, além de toda a linha Tramontina. Temos móveis soltos para pronta entrega e facilidade no pagamento. Armazém NS Design. 3022-6632. Em 10 anos de história, foram muitos clientes e cada um foi único. Não trabalhamos apenas com revestimentos, oferecemos soluções, transformamos o seu ambiente e realizamos sonhos. Assumimos a responsabilidade de cuidar do que é seu e, para isso, procuramos parcerias e nos especializamos a cada dia mais. Nossa vontade de aprender e atender cada vez melhor só aumenta. Esse é o nosso sonho. Queremos realizar o seu. Oikos, personalize. Você é único. De volta com o Papo Cabeça especial do Dia Internacional da Mulher. A gente continua o nosso bate-papo agora no nosso último bloco aqui com Lavínia Cavalcante, advogada, mãe da Luna e do João e filha da dona Angélica, né? É verdade. Lei Maria da Penha foi um grande avanço, uma conquista para a mulher? Eu acho que sim, eu acredito que sim. A situação era realmente muito pior antes. Só que, como eu estava falando, como é um processo, ele precisou de ajustes. A Lei Maria da Penha precisou de ajustes para se tornar mais eficaz. E, na verdade, ainda precisa. A gente precisa evoluir muito ainda na proteção à mulher. Porque, hoje em dia, o fato de se obter uma medida protetiva ainda não significa... Não garante nada. Nada. Porque o que a gente ouve muito e vê muito, e a gente está cansado de fazer matérias disso, não, a Lei Maria da Penha determina que agora o homem tem que ficar 300 quilômetros de distância da mulher. Quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai proibir de fazer isso? Exatamente. O bom é que, assim, para a maioria das pessoas, isso pode surtir um efeito no sentido de o homem tomar consciência da importância daquilo, que se ele descumprir, ele vai ser preso. E realmente é algo que leva à prisão, assim, sem discussão, porque havia uma medida protetiva, descumpriu, algo bem objetivo. Descumpriu, vai preso. É algo bem objetivo. E no caso da Lei Maria da Penha, eu acho que teve muitos avanços. Mas tem coisas que a gente ainda precisa. Só que eu acredito que a gente precisa muito mais, na prática, ter noção da importância, tornar eficaz a lei, do que mudar necessariamente a lei. Você entende? É aplicar. A gente precisa aplicar muito mais e ter essa noção da importância da lei. É uma importância muito grande, a gente sabe disso, né? Mas, como a senhora disse, precisa justamente desses ajustes. A mulher ainda tem medo de denunciar? Muito medo, muito medo. Por uma série de razões. Porque normalmente a mulher que é vítima de violência, ela não é vítima de violência só de uma violência. Geralmente são várias. E normalmente ela não se vê numa relação abusiva, ela não se vê normalmente como vítima de violência. Tem um depoimento do TEDx de determinada mulher, bem jovem, bem bonita, uma modelo linda, que ela conta exatamente como se dá
a evolução de uma vítima de violência contra a mulher, principalmente doméstica. Então, ela começa achando tudo normal. Por exemplo, o cara diz assim, vá, ajoelhe para não pedir desculpa. O relacionamento começa a se tornar tóxico, depois abusivo, e começa com coisas que você pensa e diz, não, isso é brincadeira. Eu vou fazer, tá, pra gente não ter mais problema. E daqui a pouco, se você não fizer, ele já lhe dá um tapa na cara. É porque tem homem que acha que é o dono da mulher. Cara, se a mulher não quer mais, acabou, deixa. O mundo tem 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, mais da metade, bota aí, 4 bilhões de mulheres no mundo. Escolhe uma dessas aí para morar, se essa daí não quer mais. Ainda bem, deu graças a Deus. Tem mulher sobrando, cara, aí na população. Mas a vítima da violência doméstica não necessariamente é aquela mulher que quer sair do relacionamento ou o homem que não quer mais aquela mulher. Ao contrário, ele quer ela fazendo tudo que ele quer. E se ele quer ser dono, proprietário. Exatamente. Ele quer que ela... É minha e acabou, né? Ele quer que ela faça tudo do jeito dele. E tudo que ele quer. De tal maneira que se não fizer, aí descamba para uma violência, né? Então, assim, é muito importante a gente dar esse alerta aqui para os relacionamentos abusivos, né? Um relacionamento, é importante para as mulheres entenderem que um relacionamento abusivo, ele evolui para a violência doméstica. E quem está hoje num relacionamento abusivo, é melhor acabar. É melhor acabar do que daqui a pouco estar envolvido numa violência doméstica, tá sendo vítima de agressão física e eventualmente até de uma morte. Então, assim, é muito melhor tentar perceber os sinais de um relacionamento abusivo. Como bota na internet, se você botar na internet assim, relacionamento abusivo, você vai ver lá uma série de dicas de como identificar um relacionamento abusivo. Então, hoje essa informação, ela é acessível à mulher, né? Só para você ter ideia, um homem que fica chamando a mulher de burra, que ela é incapaz, que até o homem que fica ignorando a mulher, passa uma semana sem falar com a mulher. Isso é uma violência, é um relacionamento, é um início de relacionamento abusivo. Então, assim, a gente precisa saber identificar esses sinais para acabar, para que ele não evolua. Aí, dentro da mediação de conflitos, que eu uso muito na minha área da advocacia, a gente explica exatamente isso. Todo conflito, ele é uma espiral. Então, ele começa pequeno e ele vai subindo. E ele atinge, ele pode atingir, o topo dele é exatamente a violência. Em qualquer relação. No caso da violência doméstica é a mesma coisa, começa muito pequeno e você não sabe. A gente vê isso, sabe, Alberto, com crianças. O conflito ele é natural a todo ser humano. Então a gente vê isso com criança. Quando uma criança começa a brigar com a outra e chama de bobo, você não vai ouvir o outro dizer assim, você é bobinho. A reação não é inferior, a reação é maior. Porque a espiral sobe. Toda reação, ela é maior à ação anterior. E normalmente ela, antes de chegar na violência, Antes de chegar na violência, tem as crianças, elas têm a seguinte fala, né? Para descambar para a violência, é quando xinga a mãe. Então, quando xinga a mãe, um começa a dizer, você é bobo, bobão. Aí começam os xingamentos. Quando xinga a mãe, o último passo é a violência. Pode até xingar um pai, né? Pode até xingar o pai, mas a mãe fere mais. Fere mais. Então, assim, é a espiral do conflito. Então, se você consegue se identificar como vítima de um relacionamento abusivo, faça o favor de não deixar chegar no topo, parar antes e resolver esse relacionamento. Olha, falou a voz da experiência. Lavínia, obrigado pela atenção. Obrigada, Alberto. Caiu meu celular, mas não se preocupe não, é assim mesmo. Depois a gente pega aqui, e esse é do bom, viu? Esse é do bom. Hein? É porque ela fica dando pitaca ali do outro lado. Essa minha diretora é um caso sério. Lavínia, obrigado pela atenção, um grande abraço, tá? Obrigada, Alberto. Gente, o Papo Cabeça especial do Dia Internacional da Mulher vai ficando por aqui, pelo ar que está sempre conectado. Um grande abraço para você. Estou recebendo da produção e aceite com muito carinho de toda a nossa produção
do Dia Internacional da Mulher. Um abraço, Lavínia. Obrigada, Alberto. Foi um prazer. Muito obrigada e parabéns a todas as mulheres. E aos homens também. Tchau.